Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, pedindo ao Senhor que fale conosco. A Bíblia é a palavra de Deus, através dela o Senhor nos instrui, através dela Deus fala ao nosso coração. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é a palavra
Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã. Esse lugar é separado para o nosso encontro com Deus, encontro com os nossos irmãos, a casa de oração, casa de Deus, povo de Deus, presença de Deus. Por isso nós podemos orar com toda a confiança do nosso coração. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença e reconhecemos a nossa condição conforme acabamos de ler. Nós somos ramos. A videira verdadeira é o Senhor. O ramo não pode fazer nada de si mesmo. Ele é simplesmente um instrumento, um canal da seiva para que os frutos do Senhor sejam produzidos. É isso que pedimos que o Senhor faça nas nossas vidas aqui nessa manhã. Que a Tua palavra caia sobre nós como chuva. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nós. Fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Essa semana passada, essa semana que finalizou, nós tivemos 2 baixas entre os pastores da Convenção Batista Nacional, 2 irmãos, 2 pastores que foram recolhidos à presença do Senhor. Pastor Lucimar, que foi durante 18 anos o secretário executivo da convenção, muito conhecido, muito amado, muito querido, e toda perda como essa, ela é dolorosa, mas a dele, então, eu fico pensando, ele era um arquivo vivo, como aquele homem conhecia a história da convenção e como bom mineiro que é, vivenciou tantas coisas e sabia de tantas coisas, ali caladinho no seu canto, participando. Na terça-feira ele subiu no telhado da casa para fazer alguns reparos, e eu acho que o telhado cedeu, ele caiu, e naquela queda fraturou 2 vértebras, quebrou 4 costelas que lhe perfuraram os pulmões, e também teve traumatismo craniano. Levado para o hospital, feita a cirurgia, não resistiu e veio a óbito, um óbito lamentável. O outro foi o pastor Júnior, que era de Rondônia, estava pastoreando em Ponta Grossa, no Paraná. Estivemos todos juntos agora em Florianópolis, naquele congresso de pastores, e ele estava muito feliz porque ele fazia hemodiálise e, feitos os testes, havia descoberto que a esposa era compatível, e ela, como boa esposa que era, resolveu doar-lhe um rim. E eu estava feliz, celebrando, porque ia fazer a cirurgia, parar de fazer a hemodiálise. E naquela cirurgia, transposto, feita ali a transposição de rins, o coração não suportou e ele veio a óbito com 42 anos de idade. Muito jovem, 2 filhos, já adolescentes para jovens. E eu estava falando aqui na quarta-feira que, mais do que nunca, essas coisas nos lembram a forma como os nossos irmãos do passado, eles encerravam as suas reuniões. Que Deus te abençoe, porque a vida é dura, breve e incerta. Quando a gente fala isso, a tendência da gente parece que é ficar assim meio deprimido. Meu Deus, O que é isso? Dura,
breve e incerta, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é por isso que Deus te abençoe. Porque nessa vida dura, breve e incerta, se a presença de Deus for uma realidade na nossa vida, ela se reveste de significado, ela fica plena de significado. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que a nossa vida é breve. Para alguns, ela é muito dura. Para alguns é muito dura. Eu fico pensando alguém que tem que fazer hemodiálise, né, não sei, me parece que são 4 vezes por semana, é isso? 2 vezes por semana. Cada caso é um caso. 2 a 3 vezes por semana, 4 horas ali, né, ligado à máquina para fazer aquela filtragem do sangue, né? É duro, não é fácil. Para alguns a vida realmente é muito dura. Para outros, como nós estamos vendo, ela é breve e nós vivemos nessa incerteza. Por isso que Jesus na nossa vida, a presença de Jesus, é o que nos dá a segurança, é o que nos dá a razão para viver. Não é o dinheiro, não são os bens que nós conseguimos, não é o sucesso profissional, que tudo isso faz parte, tudo isso é bom, e quando Deus nos dá, aleluia, glória a Deus, mas o que dá segurança para a nossa existência é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com Deus. E o pastor Josué está pedindo oração também agora, que a mãe do pastor Edmilson, lá em Goiânia, faleceu, e nós fomos avisados agora, de manhã, e ele está lá pesaroso, muito querido, muito conhecido de todos nós também. É a vida terrena, é a existência terrena, não é? Que faz parte dessa vida que só tem sentido quando Jesus está nela. E é nesse sentido que eu leio essa parábola aqui nessa manhã. Jesus, nessa parábola, que eu já falei dela aqui inúmeras vezes, eu acho que volta e meia eu tenho que voltar nela para o meu alimento espiritual, para a minha edificação espiritual e compartilhar com os irmãos também, para a edificação dos irmãos. Essa parábola, nela Jesus nos aponta, na parábola e ao longo do texto, Jesus nos aponta 3 coisas. Como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como é o nosso relacionamento com os nossos irmãos, como deve ser, e como é também o nosso relacionamento com o mundo. Então, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com o mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção na parábola é que Jesus consegue vislumbrar com muita clareza o papel do Pai, o papel do Filho, né, o papel do Pai, Deus, o papel do Filho, Jesus, e o papel do crente. Simbolicamente, figuradamente, quem é quem aqui na parábola? Jesus está dizendo com toda clareza: eu sou o quê? Meu pai é agricultor, e vós, os ramos. Então fica muito claro quem é quem. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Jesus não confunde o seu papel na sua relação com o Pai. Para Jesus é muito claro quem é Deus, o Pai, qual é a sua relação com o Pai. Em várias passagens, Jesus vai dizer que foi enviado pelo Pai, que ele não veio de modo próprio, nem por vontade própria, mas ele veio por causa da vontade do Pai. Que uma comida ele tinha para comer, que era fazer a vontade do Pai que o enviou.
Então ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Pai, ele não mistura os papéis. Naquele dia fatídico de muita angústia, Jesus chega diante do Pai e diz: eu sei que tu és Deus, fizeste todas as coisas e pode fazer todas as coisas conforme a tua vontade. Passa de mim esse cálice. Passa de mim este cálice. Será que não dá para o Senhor fazer de outra forma, fazer de outra maneira? Será que eu tenho que beber este cálice? Será que o Senhor não poderia, na sua infinita graça, bondade, misericórdia e poder criador e controlador de todas as coisas, será que não poderias fazer de outra forma, de outra maneira? E no silêncio do Pai, Jesus responde: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém? É o Pai, o Senhor. E eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Para isso eu vim, né? Diz Jesus. Para isso eu vim, para isso eu estou aqui, para poder fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus, ele não é chamado, repito aqui inúmeras vezes, ele não é chamado de um servo de Deus. Jesus é o servo de Deus. Ninguém nunca obedeceu ao Pai tanto quanto Jesus. Ninguém nunca se submeteu à vontade do Pai tanto quanto Jesus. Então, isso para Jesus é claro, Jesus não mistura esses papéis, né? Mas acho que dessas três pessoas, Deus o Pai, Jesus o Filho e nós, os crentes, quem mistura os papéis somos nós. Não são poucas as vezes que nós confundimos, esquecemos que somos os ramos e queremos ser a videira. Outras vezes, se deixar, alguns mais, né, atirados, ousariam ser o próprio viticultor, né? Queriam ser até o agricultor. A figura que Jesus está usando é a figura de uma videira que vai produzir os seus frutos e que produz os seus frutos, e os seus frutos que são produzidos para a glória de Deus. Eu falei para os irmãos, há alguns anos atrás, nós tivemos o privilégio de conhecer lá a vinha do Dr. Maximino, lá em Portugal. Parreiras, ou videiras ali com quase 100 anos de idade, que foram plantadas e que ano após ano são podadas. Elas são aparadas, são podadas. E quando nós chegamos na época da vindima, a gente não acredita que um dia elas foram podadas da forma como foram. Na época da vindima, você vê aqueles ramos que se estendem ali do tronco da videira por 1, 2 metros de distância, cheios dos cachos, né, de uvas. Numa vinha relativamente pequena, ele colhe toneladas e toneladas de uvas. Mas quando passa a época da vindima e chega na época da poda, elas são podadas que ficam só praticamente o tronco. E é preciso saber podar, é preciso ter ciência na poda. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, tem que ser no tempo certo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, do jeito certo. Por isso que não adianta nós queremos nos meter a viticultores, a agricultores, queremos aparar a vida do outro, querer podar a vida do outro, querer fazer do outro da forma como nós achamos, porque esse papel não é nosso. Esse papel não é nosso. Esse papel é de Deus. Esse papel de podar,
de aparar na hora certa, no tempo certo, no lugar certo. Isso é papel de Deus. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque a mulher, ela quer dar uma de viticultor, ela quer ser o agricultor. Ela quer podar a vida do marido, ela quer aparar, quer fazer o marido do jeito que ela acha que deve ser. Misturou os papéis. Deus não nos deu esse papel, Deus não te deu esse papel. Há muitos maridos também que querem fazer a esposa a sua imagem e semelhança do seu jeito, né? E começam a querer aparar, começar a podar e fazer do jeito que ele acha que deve ser. Não vai dar certo. Deus não entregou esse papel, Jesus não confunde esses papéis. Jesus está dizendo, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O agricultor, o viticultor que poda, que apara no tempo certo, na hora certa, no momento certo, é o Pai. Ele que faz isso. Eu sou a videira. Se vocês estiverem ligados a mim como ramos, vocês produzirão muitos frutos. Então, nesse estabelecimento de papéis, o viticultor é o Pai, Jesus é a videira, que se estivermos ligados nele, vamos produzir frutos para a glória de Deus. E afinal de contas, o que eu faço? Quem eu sou? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você é um ramo. E o que Jesus fala? O ramo não pode fazer nada de si mesmo. Dependência total, completa e absoluta. Dependência de Deus. Eu estava ouvindo os meninos cantando aqui, né? Perto que Ele está, bem junto aos teus pés. Isso para mim se reflete de um significado muito perto de mim. Eu entendo com uma perfeição quando nós cantamos esse cântico de uma forma muito simples, observando a natureza. E observando a natureza, no caso aqui, não a flora, né? Mas observando os animais. Eu já contei para vocês, eu tenho uma cachorrinha lá dentro de casa, que não é minha, mas passou a ser minha, né? Porque é da família. Eu sou muito enjoado, né? E gosto do meu canto, do meu sossego, e bicho dentro de casa dá muito trabalho. Falei, então, que se for ter bicho, que seja lá fora de casa. Cachorro, então, fora de casa. E a Débora sempre gostou muito de animais, de cachorro, puxou a mãe, os parentes japoneses, né, que japonês gosta muito de animal. Pai, eu quero um cachorro, mas minha filha, para que isso, né? Deixa disso, a vida está tão boa, né? Eu já contei para vocês, a casa não é só minha. Seria uma loucura, uma insanidade da minha parte, né? É proibir meus filhos de trazer as coisas que eles gostam, que eles querem, para dentro de casa, porque a casa não é minha, a casa é nossa. Em termos, vamos dizer assim, proporcionais, todos têm o mesmo espaço e o mesmo direito naquela casa. E eu fui aprendendo isso. Um dia nós saímos para olhar uma casa, porque queríamos mudar do fundo do salão, e quando voltamos, comentamos com eles, olha, nós vimos uma casa muito interessante. E Samuel é o cordeiro, não fala quase nada, né? Mas a Débora já viu e falou, mas pai, você não levou a gente para olhar a casa? Eu falei, é mesmo, filho, vocês vão morar lá, né? Vocês vão participar. Aí a Débora me ganha uma cachorrinha de presente, uma Lhasa dessas que ficam dentro de casa. Né? Então ela fica dentro de casa, para fora, dentro de casa. Mas ela é muito boazinha. E ela estabeleceu a ordem, né, de afeição dela. Embora seja da Débora, primeiro é a Márcia, depois a Débora, depois eu, depois Samuel. Então ela faz a festa e a alegria dela é de acordo com a afeição que ela recebe. Né? A Márcia é a alegria dela.
A Márcia viajou agora para o Congresso de São Paulo, voltou, ela faltou subir nas paredes, quase que ela tem um ataque cardíaco de tanta alegria, né? A Débora chega da escola, deixa a mochila dela perto do sofá, a menina vai limpar a casa, a hora que leva a mão na mochila da Débora, ela desse tamanhozinho, ela avança em cima da menina, não pode chegar perto da Débora. Mas a hora que ela está com medo, a hora que soltam foguetes e começam a fazer aquele barulho de aqueles jatos de lavar coisas, ou aquelas serras que estão cortando, que faz aquele barulho, tim, e aquilo zoa, que ela fica morrendo de medo, adivinha para onde é que ela vai? Exatamente. Vem para os meus pés. Ela esquece da Márcia, esquece da Débora, de Samuel. E eu subo para o escritório para poder fazer os meus estudos. Ela vem atrás de mim. Ela não se contenta, ela entra dentro do escritório e vem para cima dos meus pés. Ela deita em cima dos meus pés e ali ela dorme. E às vezes, quando eu não estou, ela dorme ou em cima de um sapato meu ou de uma sandália. Aí quando eu vejo vocês cantando, né, perto eu quero estar, junto aos teus pés, eu posso entender. É o lugar onde a gente encontra segurança. Nos pés do Senhor, na dependência do Senhor. É junto ao Senhor que nós vamos nos sentir seguros. O barulho continua, o medo continua, ela sente tanto medo que você vê a taquicardia no coração dela, dá dó. Você sente ela apavorada, de medo. Mas quando ela chega e repousa ali junto aos meus pés, ela dorme sossegada como um bebezinho de colo. Até os animais ensinam para a gente. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar. A primeira e mais importante coisa da nossa relação com Deus é a nossa dependência de Deus. Quem não aprender a dependência de Deus, e aqui é um aprendizado, quem não aprender a dependência de Deus, vai passar a vida sofrendo muito, não vai ter descanso na vida. Quem não aprender a se relacionar com Deus com base na dependência, entendendo isso que Jesus está dizendo, o ramo não tem forças em si mesmo, mas depende de força externa para produzir a força de Deus. O que te soa quando Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer? Se Jesus estivesse te dando um diploma com essa expressão, sem mim nada podeis fazer, o que você entende, né? O que Jesus está dizendo para você? O que te soa essa expressão? Oi? Total dependência. O que mais? Parece, mas total impotência. Parece que é um atestado de incompetência. Jesus está sendo muito claro. Ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. Mas Jesus está dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer. Ou ele é doido demais, muito louco, ou nós temos que fazer de doidos e loucos para poder aceitar aquilo que ele está dizendo. Mas uma coisa é certa. Quem aprende durante a sua trajetória cristã, durante a sua vida cristã, a depender de Deus, em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida, é muito bem cuidado por Deus.
produz frutos extraordinários para a glória de Deus. Nunca vimos e nunca veremos alguém que aprendeu a depender completamente de Deus chegar no final da vida com uma vida arrebentada e perdida e destruída, de forma alguma. Primeira coisa da nossa relação com Deus é a nossa dependência de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Todas as áreas da nossa vida. Para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para o sustento da nossa família, para a condução da nossa vida, para a condução do nosso lar. O papel do ramo é ser simplesmente canal por onde a seiva vai passar. Ou seja, a graça de Deus, o fluir da graça de Deus, o fluir do poder de Deus. Então, primeira coisa, a dependência de Deus. A outra coisa é a nossa relação de obediência, na nossa relação com Deus. Primeiro, dependência. Segundo, obediência. Se permanecerdes em mim e permanecerdes nos meus mandamentos. Lá em Lucas, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Na nossa relação com Deus é de fundamental importância entender a dependência de Deus, estar aos pés de Deus, ir atrás do Senhor, descansar nos pés do Senhor, depender de Deus. Senhor, eis-me aqui, tenha misericórdia de mim, o que será da minha vida se não for a tua graça? Se o Senhor não agir nessa área da minha vida, como é que será? O que vai acontecer comigo? Depender de Deus, buscar a Deus. E nesse aspecto, as dificuldades acabam exercendo um papel pedagógico muito importante. Não deveria ser assim, mas infelizmente nós corremos para Deus na hora do medo, na hora da dificuldade. Deus é tão bom que não se importa e nos aceita mesmo que seja nessas circunstâncias. Mas o melhor de tudo é aprender, depender de Deus e correr para Deus antes que o bicho pegue, antes que a coisa fique complicada e feia. Meus queridos e amados irmãos, Deus, Ele é capaz de conduzir a nossa vida em todos os aspectos. Deus é capaz de nos ajudar a criar a nossa família, de nos ajudar a conduzir os nossos negócios. Nós podemos sim depender de Deus. Deus é capaz de nos dar sabedoria. A Bíblia está aí para mostrar isso. Foi assim com Salomão, foi assim com Davi, foi assim com Daniel. É para isso que a Bíblia serve, é para nos explicar, para nos orientar, para mostrar que nós podemos depender de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 5, o Senhor está dizendo: olha, eu te deixei andar pelo deserto, eu deixei você passar por uma situação de dependência completa e absoluta, para te humilhar, para te ensinar que não é só de pão que o homem vive, mas principalmente da minha palavra, da dependência a mim. Está escrito na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8. A outra coisa é a obediência, meus irmãos. Jesus, que eu estava dizendo aqui no início, é impossível ter um bom relacionamento com Deus sem obediência. Nós não podemos inverter os papéis, como eu estava dizendo. Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, no que está escrito, no que nós lemos, no que nós entendemos, no que nós compreendemos. Obediência ao Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso coração, que fala à nossa consciência.
no que está escrito, não fica tão difícil e tão complicado. Está escrito, está lá. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Está escrito, né? A prostituição, a fornicação, e por aí vai, está escrito, está explícito. Mas tem muita coisa que nós vivemos no nosso cotidiano que vai além de apenas não fazer. Tem coisas que Deus espera que façamos. E muitas vezes Deus fala isso no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, através do Espírito Santo que habita em nós. Aí é preciso também desenvolver esse aprendizado dessa obediência. Aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer, sendo fiel a Deus e a minha consciência naquilo que eu entendo como voz de Deus, como palavra de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, eu acho muito interessante, ele diz assim: Timóteo, guarda a fé, mas guarda uma boa consciência. Guarda a consciência também. Porque quem não guardou a consciência veio a naufragar na fé. O que ele está dizendo? Que se nós não respeitamos a nossa consciência e ficamos golpeando a nossa consciência naquilo que o Espírito Santo fala conosco, nós assumiremos uma posição de rebeldes, de desobedientes, e vamos naufragar na fé. Dependência de Deus, mas também obediência. Jesus nos ensinou, por aquilo que viveu, a importância de obedecer a Deus, a importância da obediência. Não tem relacionamento com Deus se esse relacionamento não for baseado na obediência. Por que a Bíblia nos chama de filhos da obediência? Por que nos chama de filhos da obediência? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Por que nós somos filhos da obediência? Efésios capítulo 2. Pela fé, por meio de Jesus Cristo, nós fomos arrancados daquela nossa vã maneira de viver. Fomos trazidos agora para debaixo do reino da obediência. O reino de Jesus, que é o servo de Deus, que é o obediente a Deus, nós fazemos parte desse reino agora, em Cristo Jesus. Vamos ler lá, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andrastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Nós fomos tirados de lá. Era lá que nós estávamos. Então, quem não vive em obediência não é filho de Deus. Ser filho de Deus, ter relacionamento com Deus, é um relacionamento baseado no entendimento de quem Deus é, do papel de Deus e do meu papel. Ele é Deus, Ele é o agricultor, Ele é o viticultor, eu sou o ramo. Eu não tenho vida em mim mesmo, eu dependo de Deus e eu sou obediente a Deus, aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus
me orienta, aquilo que Deus está me apontando para andar, para caminhar, e eu sou obediente, eu vivo em obediência. Então, hoje nós somos chamados de filhos da obediência. E o exemplo da obediência é Jesus. O contrário de obediência é o quê? O que é? Desobediência, já falamos. O que mais? Rebeldia. Quem que é o pai da rebelião? Satanás. É o pai da rebelião. Quando nós não obedecemos a Deus, nós somos o quê? Rebeldes. Estamos nos ajuntando com quem? Vamos lá, gente, com quem? A gente não gosta de falar, mas é verdade. É o tinhoso, né? Como é que eu venço o pai da desobediência? Obedecendo. Onde é que está escrito isso? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não foge se nós não estivermos sujeitos a Deus. Pode gritar com ele até perder a voz. O que vence o diabo, o que vence as forças da rebelião é a obediência. Por que Jesus venceu o diabo? Por que Jesus venceu a morte? Por que Jesus venceu o pecado? Porque foi obediente. Se nós ouvirmos a Deus, se nós obedecermos a Deus, seremos filhos da obediência e venceremos as trevas, venceremos as hostes da rebelião. Amém? Glória a Deus. É assim, meus irmãos, é o que Jesus está nos ensinando. Dependência, obediência e depois, se permanecerdes em mim. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, Jesus está dizendo que nessa nossa relação com Ele, ela tem que ser baseada na dependência, tem que ser baseada na obediência, mas tem que ser baseado também nessa conexão, nessa permanência. Você já se sentiu em algum momento da sua vida se desconectando de Jesus? Já? Já sentiu alguns momentos da sua vida em que você estava assim, bem pertinho de Jesus, bem conectado a Jesus? Já? O que foi te afastando? O que foi aí desconectando? Eu sou tão crente e vivo as mesmas coisas que vocês vivem, né? Tem momentos que eu sinto que eu estou bem conectado aqui com Jesus. Tem momentos que eu paro à tarde e falo, opa, peraí, onde é que está a minha mente? Onde é que está meu coração? Onde é que está a minha alma? O que faz isso aqui ir abrindo e distanciando? Desobediência, prazeres do mundo, pecado, afastamento, independência, claro, né, vai distanciando. Eu não sei com vocês, mas comigo acontece. Tem dia que eu tenho um dia tão cheio, mas tão cheio, com tantas coisas na cabeça a borbulhar, que eu vou chegando ao final da tarde, à noite, parece que o meu coração está longe, está distante. É, exatamente. Então a gente sabe, desconecta, né? E essa linguagem hoje é muito fácil da gente entender, né? Às vezes você está ali no computador e querendo ver alguma coisa, resolver alguma coisa, a internet cai a conexão, daquele blackout, né? E você fica completamente perdido. Então Jesus está dizendo, olha, dependência,
Dependência, que mais? Obediência, que mais? Permanecer. Meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Na nossa relação com o Pai, na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus, dependência, obediência e permanecer, estar conectado. Aqui, ó, online, ligado a Jesus. Manindinho? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uhum. Uhum. Aquilo que Deus quer. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa relação com Deus. E agora, a nossa relação com os nossos irmãos. Como é que deve ser? O que o texto fala? Oi? O que o texto fala? Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O que mais? O meu mandamento é este, versículo 12, o quê? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quando Jesus fala assim, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, como foi que Jesus nos amou? Se entregando. Para que nós pudéssemos ter vida, Jesus se entregou por nós. Aqui em João capítulo 13, Jesus vai dizer que nisto saberão que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. Irmãos, Jesus é Ele que está falando, não sou eu, é a palavra dele. O povo vai saber que a gente serve a Jesus, que nós somos de Jesus, é pelo amor que nós tivemos uns com os outros. Mas nós vivemos dias tão ruins, né? Jesus falou sobre isso, a iniquidade, ela impera de tal forma sobre a terra, principalmente aqui no Brasil, a maldade impera de tal forma. Jesus diz que por causa desse império da maldade, da iniquidade, o amor se esfriaria. Haveria um esfriamento do amor. E esse esfriamento do amor acontece na relação com Deus. As pessoas começam a se relacionar com Deus, não por amor, mas começam a se relacionar com Deus, mas por interesses, né? E se relacionamos assim com Deus, como é que nós vamos relacionar com os outros? Da mesma forma. Então fica um relacionamento baseado num jogo de interesses e de desconfianças. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera mais de nós na nossa relação uns com os outros. O que Jesus espera de nós? Jesus espera, sim, por exemplo, é que nós sejamos de fato e de verdade irmãos. Que nós nos queiramos uns aos outros bem de tal forma, de tal maneira que nos consideremos como irmãos.
Isso deveria ser também de tal forma, de tal maneira que os filhos dos meus irmãos é como se fossem meus filhos. Eu quero bem, não estamos falando aqui de fisiologismo e de corporativismo, nós estamos falando aqui de amor. Porque tem umas coisas que são doentias, né? E interesses escusos se aproveitam da palavra de Deus para torcê-la e para tirar proveito próprio. Não, nós estamos falando aqui de amor puro, genuíno e desinteressado. Testemunho para aqueles que não são. Uhum. Certo. Uhum. Péssimo testemunho. Horrível, né? Então, à medida que a igreja vai crescendo, e nesse mundo que nós vivemos, parece que há uma força, né, que pulveriza e que nos distancia uns dos outros. Mas não é isso que Jesus quer, não. Jesus quer que nós nos aproximemos, nos importemos uns com os outros, tendo paciência uns com os outros, né? Aparando pela graça de Deus na oração, aparando as nossas arestas, suportando, caminhando juntos uns com os outros. É o que Jesus está dizendo, né? Um relacionamento de amor. O que nos diferencia de outras religiões é o amor que nós temos uns para com os outros. É o amor que nós temos uns para com os outros. Não é aquele amor fisiologista e de tirar proveito. Eu não sei se vocês gostam, se vocês usam, mas eu não gosto daquela expressão que fala irmão vota em irmão. Eu acho que isso é fazer uso da palavra de Deus para poder já se dar bem. Eu acho que o irmão respeita a liberdade do irmão de votar em quem ele quiser votar. Acho que o irmão respeita a liberdade do irmão de ele comprar onde ele quiser comprar. Acho que o irmão respeita o outro que vai chegar na loja dele para comprar e não vai ficar pechinchando porque é irmão. Não, mas nós somos irmãos, e você vai vender para mim do mesmo preço que você vende para os outros? Né? Você não vai fazer nada aí melhor para mim? Pelo amor de Deus. Aí parece que foge assim, até as raias da fraternidade, entra para uma questão de integridade de caráter. Então, essas coisas, elas precisam ser bem trabalhadas. É uma relação que vai daqui, de lá para cá, mas é uma relação de amor, de respeito, de carinho e de edificação um ao outro, né? Porque senão fica um amor capenga, distorcido e interesseiro. Aí Jesus fala, não, isso aí é do mundo, os incrédulos fazem isso. Então, nós somos irmãos. Nós nos amamos. E nós queremos bem uns aos outros, né? Imagina eu ir na loja do irmão, chegar lá e dar uma carteirada no irmão, né? Ô, irmão, vim aqui comprar de você. Tem uns que chegam ao absurdo de dizer, olha, Deus me mandou aqui porque você vai fazer um preço melhor para mim. Né? Ou você ou esse Deus é um cara de pau tremenda, né? Imagina se eu chegar no irmão e dizer para ele, irmão, eu vim aqui, eu sou o seu pastor e espero que você faça uma coisa melhor para mim. É questão de integridade, é questão de caráter, né? É usar o nome de Deus em vão, é abusivo, é desrespeitoso. Nós temos que respeitar os nossos irmãos, nós temos que amá-los, honrar o trabalho deles, né? Honrar o trabalho deles,
dar graças a Deus pelas conquistas, pelo sucesso deles, são nossos irmãos. E quando alguém falar mal, você fala, peraí, primeiro, ele não está aqui. Ele não está aqui. Deixa você falar, se ele estivesse aqui, a gente vai falar disso. Porque às vezes nós ouvimos o outro falando mal do irmão, é nosso irmão. Vocês são meus irmãos em Cristo. Eu tenho os meus irmãos carnais, né, que a gente vive longe, distante um do outro, mas deixa ir alguém lá falar mal de mim. Eles são muito mais brutos do que eu. Ou o sujeito vai sair correndo, né? Porque eles não vão admitir. Agora nós temos os nossos irmãos aqui em Cristo, o outro chega, começa a falar mal do irmão e a gente vai entrando na pilha e vai gostando da história e vai alimentando. Não é cristão, não é de Jesus. É meu irmão. Espera aí, eu acho que você não sabe de quem que você está falando. Essa pessoa é meu irmão. É muito mais do que meu irmão carnal, é meu irmão em Cristo. O amor nos leva a nos doar uns pelos outros, a nos entregar uns pelos outros. Por isso que Jesus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados os misericordiosos. O amor faz isso. Um relacionamento de amor é um relacionamento de respeito uns para com os outros. Nós amamos, nós respeitamos, nós queremos o bem. Nós queremos o bem dos nossos irmãos, nós queremos que eles sejam abençoados e edificados. Nós nos regozijamos e nos alegramos com a vitória deles. Não pode ser diferente. Nós somos irmãos. Graças a Deus, né? Não é porque eu sou pastor, não é nada disso, mas eu me regozijo com as conquistas dos irmãos. Sabe por que eu me regozijo? Porque eu vejo a graça de Deus. Ele está em uma disputa com o mundo inteiro, numa competição maluca, um querendo passar por cima do outro, e de repente Deus está distinguindo, Deus está dando graça, Ele está vencendo. Glória a Deus, aleluia, Deus é verdadeiro na vida dele, Deus está fazendo a diferença na vida dele. Jesus um dia disse para os discípulos, olha, joga fora aí o fermento dos fariseus, não anda com esse fermento não. Os discípulos começaram a brigar, está vendo, não trouxemos pão e tal, Jesus falou de fermento e agora não tem pão. E Jesus, mas vocês não entenderam até hoje o que é que eu estou falando. O fermento do fariseu é o fermento da competição, é o fermento da inveja, é o fermento da desconfiança, é o fermento do legalismo, de pôr canga nos outros, de oprimir os outros. Joga isso fora. Nós somos nova criação, nós somos povo de Deus, nós nascemos de novo para a glória de Deus. A geração nova que Deus está criando somos nós. Pensou, gente? Você consegue imaginar isso? A criação nova de Deus começa com nós. Eu não quero envergonhar Deus. Nem quero passar vergonha, eu quero viver em novidade de vida. Amém? Viver em novidade de vida. É óbvio que nós não estamos falando aqui de uma perfeição idealizada. É bom que se diga isso, não estamos falando de uma perfeição idealizada que vai acontecer só nos céus. Aqui nós ainda tropeçamos, infelizmente escorregamos, falamos o que não deveríamos falar, mas tem uma coisa que Jesus nos ensinou: perdão. Perdão, irmão,
perdão, irmã. Jesus me perdoa. Jesus me ajuda. Jesus tem misericórdia de mim. Pai, o Senhor é agricultor, arranque essa praga aí da minha vida. É assim a nossa relação com o nosso irmão. É assim que Jesus espera de nós, né? E a nossa relação com o mundo? Jesus começa assim: o mundo me odeia. Dessa forma que Jesus começa. O mundo me odeia. O mundo me odeia. O mundo me odiou. O mundo foi um lugar hostil para mim. E vai ser para vocês também. Assim como o mundo me odiou, ele também vai vos odiar. Então, o mundo é um lugar hostil. O mundo nos odeia por causa de Jesus. Outro dia, aqui na nossa aula, eu fiz um quadro, né, que tem momentos que a igreja aproxima mais do mundo e tem momentos que ela aproxima mais do reino de Deus. Quanto mais ela aproxima do mundo, mais o mundo a abraça, porque ela está virando o mundo. Mas quanto mais ela se distancia do mundo, mais o mundo a odeia. Então é preciso pesar o nosso coração nessa relação com o mundo. Nós devemos nos relacionar com o mundo da mesma forma como Jesus relacionou. De tal forma que o mundo veio odiá-lo, né? Então, nesse texto que nós lemos, Jesus está nos ensinando o nosso relacionamento com o Pai, que é o agricultor, com Ele, que é a videira, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com o mundo. Esse mesmo João que escreveu o Evangelho vai escrever na sua carta que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Eu assisti há muitos anos atrás, né, um filme lá no Quênia com Robert Redford, e tem uma fala do filme que diz assim: num coração não cabem dois amores. É verdade, num coração não cabem dois amores. E Jesus está dizendo, se o coração for cheio do amor pelo mundo, o amor do Pai não está aí. Mas se o coração for cheio de amor pelo Pai, o amor do mundo não vai estar e o mundo também tende a chegar aos pés de nós, né? É o que Jesus está dizendo. Amém?